Você sabia que as palavras que você diz está liberando o seu destino e destino de outras pessoas? O texto base da mensagem de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que é: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Sempre que eu leio esse versículo, algo mexe muito comigo e me traz uma autoexaminação rápida. É praticamente quase que instantâneo. Sabe por quê? A nossa fala, ela é um instrumento poderosíssimo para a gente abençoar a nossa vida e das outras pessoas, mas também é um instrumento para ser usado para amaldiçoar. Aí é a sua escolha de como vai usar as palavras. E eu gosto de meditar muito nas palavras, porque eu vejo que cada palavra traz pra gente um significado, né? E nesse versículo eles falam o seguinte: os que gostam de usá-la. Então existem pessoas que gostam de usar a língua, fala, as palavras, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, porque em cada situação nós somos provados e são oportunidades para ver onde é que está o nosso coração. Se está inclinado para palavras que liberam destinos de bênção ou se são palavras que liberam destinos de maldição. E tem um outro texto que é Tiago, capítulo 3, que nos ensina a importância de abençoar as pessoas e não proferir maldições para elas. E a verdade é que cada vez que você abrimos a nossa boca, precisamos entender que aquilo que vai sair pode impulsionar a vida de alguém, ou pode destruir a vida de alguém, ou a sua própria vida. Recentemente, eu e meu esposo, nós fomos ao mercado e nós voltamos de Uber. Dentro do estacionamento do mercado, ao sair, o motorista que estava conduzindo o carro que nós estávamos, ele ficou prestando atenção, olhando para o retrovisor, porque parecia que tinha aqueles carrinhos de mercado atrás, e ele ficou preocupado em bater a traseira do carro nesses carrinhos. Só que ele se distraiu, essa foi a palavra que ele falou. E o que aconteceu? Veio um carro pela frente. Então, a frente do carro dele bateu na frente desse carro. Porque na hora que ele tava para tirar o pé do freio e acelerar para a gente sair do mercado, veio um carro. Ou seja, teve uma batida ali dentro do estacionamento. E na hora ele começou a xingar. Na hora ele começou a falar. E todas as situações que acontecem comigo hoje, eu consigo já trazer muitos ensinamentos. Então eu gosto disso, eu estou aprendendo a olhar para cada situação e tudo que acontece e extrair algum aprendizado, algum ensinamento daquela situação. E quando ele começou a proferir aquelas palavras, ele saiu do carro para poder falar com um rapaz que ele bateu, né, no carro dele, e eu fiquei só observando dentro do carro. E do lado de fora ele estava, claro, desesperado e tudo mais, mas quando ele entrou, depois que ele resolveu tudo, ele entrou dentro do carro e ele ainda começou a proferir alguns palavrões. E naquela hora, Deus falou fortemente comigo de que a boca, as palavras, ela tem poder de trazer bênção ou maldição. E não que aquele acidente, né, aquela batida, tem relação com aquela palavra que ele proferiu hoje, mas eu não sei como que foi a semana dele, o dia dele, como que tá o coração dele. Então, às vezes, o que está acontecendo é que ele está passando por alguma situação que não cabe a mim naquele momento ficar perguntando, mesmo porque ele estava nervoso. Eu orei em pensamento, mas é entender que de alguma forma, algum destino nós estamos liberando através das nossas palavras. E aqui eu quero trazer muita atenção para as palavras que não necessariamente são palavrões, mas reclamar, principalmente. A reclamação, ela traz algo tão ruim, e fora que a energia ela fica tão pesada, mas tão pesada, que fica desafiador a gente conviver em um ambiente com pessoas que reclamam.
Eu vi uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, um experimento, de que num grupo de uma escola, a professora deu como uma experiência para as crianças em casa colocar potinhos de arroz cozido e durante o período, se eu não me engano, de 7 dias, elas passavam pelos potinhos de arroz e alguns potinhos eram separados e escritos com algumas palavras. Então tinha o potinho do amor, o potinho do ódio, o potinho da raiva. E todos os dias essas crianças tinham que passar por esses potinhos e começar a declarar palavras. Então o potinho de amor falava: você é luz, você é abençoado, você é lindo. No potinho de ódio começar a falar um monte de coisa ruim. Potinho da raiva, descontar a raiva através das palavras. E acredite, depois pesquisa sobre esse experimento. O potinho do amor, o arroz estava branquinho. O potinho que foi declarado palavras de ódio ficou escuro, ficou podre. E o de raiva, ele já não estava tanto quanto o ódio, mas ele também já estava começando a ficar com uma cor cinza, meio já a ponto de estragar. E as crianças ficaram impressionadas com o resultado desse experimento, a ponto de os pais começarem até a refletir do quanto eles estavam sendo bênção para a vida daqueles filhos através das palavras que eles declaravam diariamente para os seus filhos. Mas também em Provérbios 12:8 nos alerta que existem palavras que ferem como espada, mas que a língua dos sábios traz a cura. Então, juntamente com esse experimento do arroz, eu quero te deixar aqui uma reflexão. E isso cabe a mim também, tá bom? Porque eu tô aqui gravando a mensagem para vocês e claro que eu tenho que trabalhar isso todos os dias em mim. Porque existem situações que às vezes acontecem na nossa vida para nos testar, para ver se realmente estamos firmes, se estamos conseguindo cumprir com o acordo que nós fizemos com a gente mesmo. Então, se a Bíblia já diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e que quem gosta de usar vai comer do seu próprio fruto, peraí, eu sei que tudo aquilo que eu estou falando, de alguma forma, eu também estou me alimentando disso. Então, se eu estou gritando, xingando, amaldiçoando, não está para as pessoas, está para mim, porque sai de dentro de mim e a Bíblia garante que nós comeremos do fruto da qual a nossa língua profere. Nada melhor do que um texto desse para nos trazer a realidade e refletir, sabe? Quais são as palavras que eu tô falando, quais são os meus pensamentos, quando acontece uma situação difícil, como que eu lido, como que eu falo, igual aconteceu dessa batida desse carro. É nessas horas que a gente realmente vê aonde a nossa mente está mais voltada. São para palavras de bênção ou palavras de maldição? É muito importante que a gente olhe para nós mesmos e conseguimos identificar isso e falar: olha, Deus, eu não quero mais falar desse jeito. Que hoje os meus lábios, eles sejam instrumentos de cura, sejam palavras que liberam destinos de bênção tanto para minha vida quanto para as outras pessoas. Porque lembre-se que as suas palavras têm sim o poder de liberar destinos. E orar e pedir para Deus saúde, bênção, sabedoria, conhecimento, e aí sobre você, sobre a sua família, sobre suas finanças, o trabalho, acreditando que tudo dará certo porque o Senhor está com você, porém é você quem tem que ter essa mente voltada para não falar palavras de maldição e apenas trazer bênção sobre a sua casa, sua vida, sua família, seus negócios, seu trabalho e tudo aquilo que estiver o seu nome. Então, para essa sexta-feira, é essa mensagem que você já comece a refletir desde já e escolha que no dia de hoje você sim tenha uma nova oportunidade de liberar destinos de bênção para a sua vida e todos ao seu redor. E quero te deixar aqui também uma execução, uma prática
declare 3 palavras de bênção sobre você e uma pessoa que você encontrar, talvez uma dentro da sua casa, declara palavras de bênção para ela também. Fala o quanto ela é especial, ela é única, ela é amada por Deus, porque eu tenho certeza que muitas vezes nós também conseguimos trazer cura para as outras pessoas a partir do momento em que a gente se permite ser instrumento e usar as palavras de bênçãos na nossa vida, tá bom? Então, um beijo no seu coração e te esperamos no próximo vídeo.